Hum, Olá a todos. Eu acho que todos vocês já ouviram falar sobre manifestação, lei da atração e já ouviram falar também sobre como os pensamentos, alteram e influenciam a nossa realidade. Também acredito que vocês já ouviram falar que aquilo que nós pensamos, nós atraímos. E a forma que nós pensamos é, na verdade, é a mesma realidade que nós vivemos, ou seja, nossos pensamentos se tornam os nossos resultados. E se calhar tem muito de vocês que ainda não entendem isso, ou alguns que duvidam isso. E hoje eu quero e eu vou mostrar para vocês, eu quero explicar para vocês de uma forma mais científica de como isso acontece, porque isso envolve uma base espiritual. E se calhar vocês nunca tentaram perceber isso pela subtilidade que existe em cada pessoa. E eu quero explicar para vocês de uma forma mais científica, para que vocês possam compreender e assim terem, né, um caminho de como pesquisar e estudar sobre o assunto. Em alguns momentos você consegue perceber que você ouve testemunho de pessoas que dizem e afirmam terem se curado por meio de meditações, pensamentos e outras coisas mais. Inclusive na história, há pessoas que refizeram praticamente o seu corpo por base ou por meio dos pensamentos. E às vezes é um pouco complicado compreender isso, porque é algo que está muito além da compreensão humana. No entanto, a ciência explica claramente como isso acontece. Quando nós estudamos e aprendemos sobre física quântica, química quântica e neurociência, neurobiologia, psicobiologia, epigenética, então nós começamos a ter uma compreensão um pouco mais além, sobre esses assuntos, porque a física quântica ela explica exatamente esse processo. No entanto, vamos lá perceber como isso funciona. No entanto, nos anos 90, 80, descobriu-se que quando se observasse o núcleo, de um átomo, quando se observasse os elementos, as substâncias subatômicas de um átomo em volta do núcleo, percebeu-se que a observação do observador, ou a forma como o observador observava os elétrons, influenciava ou influencia no comportamento das mesmas. Influencia no comportamento de cada eletrão, ou seja, o eletrão tinha um comportamento de poder aparecer em várias partes em volta do átomo. E o local em que ele aparecia não era um local que se pudesse determinar. No entanto, com um pouco mais de estudo, percebeu-se que quando o cientista ou a pessoa que tivesse a observar o eletrão, observasse em algum ponto específico do espaço dentro do átomo, o eletrão desaparecia literalmente de onde ele estava e aparecia no ponto exato em que o observador estivesse a olhar. Então, com essa pesquisa, com essa descoberta, percebeu-se que era possível que a forma como nós nos focamos em observação de um determinado átomo influenciava o seu movimento, já que os elétrons determinam o movimento de um átomo. No entanto, na comunhão entre as cargas positivas e negativas, logicamente. Como tudo no universo é feito de átomo, tudo é feito de átomo. E aquilo que nós vemos como base firme
mesa, chão, tudo que parece tão rígido, na verdade, ela não é tão rígido como parece. Ela simplesmente é como se fosse um campo de luz ou energia que vibraciona em uma energia, que vibraciona em uma frequência menor. Ok? O que parece sólido hoje, o que parece rígido hoje, são simplesmente energia em frequência diferente. E o que acontece? O que acontece é que quando, quando você analisa essa questão, você percebe que se tudo, se o que parece tão sólido não é sólido de facto, o que parece tão sólido não é sólido de facto, e isso pode estar sob influência da frequência. No entanto, a própria ciência também, né, verificou ou concluiu, né, a pesquisa de que o átomo ela é 99,9999% espaço vazio, ou seja, energia. Então, essa capacidade do átomo ter mais espaço vazio do que matéria, o que quer dizer que a matéria no átomo é simplesmente 0,00001%. Ou seja, existe mais espaço vazio em você do que a própria matéria de fato. O que nós apalpamos como sendo algo físico, na verdade não é físico. É simplesmente o que a frequência em que isso vibraciona. No entanto, dá a sensação de que parece ser físico. Agora, o que eu quero aqui aclarar é que a energia que rege o universo, a mesma energia de ligação entre átomos, porque os átomos se ligam entre si e que formam, né, moléculas, nesse caso, elas se ligam entre si, vão formando, né, vão formando um conjunto de estrutura. E essa ligação que existe entre um átomo e o outro, essa ligação, ela é possível por intermédio de um campo energético chamado um campo eletromagnético, ok? E esse campo eletromagnético é exatamente a energia que rege o universo, é exatamente a energia do universo. Toda a energia da criação, toda a energia da criação do mundo que rege o universo todo é energia eletromagnética. E, consequentemente, essa é a mesma energia que o nosso cérebro do corpo, o cerebelo subconsciente, né, emite ao campus. No entanto, eu vou explicar isso de uma forma mais centralizada. O nosso cérebro ela é dividido em três. Nós temos o cérebro frontal, né? Aqui no córtex pré-frontal, o cérebro dos pensamentos. E nós temos o cérebro límbico, que é o responsável pelas emoções. E nós temos o cerebelo, que é o subconsciente. O que acontece? O nosso cérebro frontal ele é responsável por planejamento, questionamento, pensamento e criação. Então, a energia que rege o nosso cérebro frontal é a energia elétrica, elétrica mesmo, pessoal. Quando o nosso cérebro frontal está em funcionamento, a energia, existem reações elétricas dentro dele. Os neurônios começam a se comunicar de forma elétrica. Começa a haver, né, reações elétricas no cérebro. E essa comunicação elétrica que existe, essas ondas elétricas que existem, que vão se formando no nosso cérebro em cada pensamento que nós vamos tendo, né? Porque essas energias, elas, tipo, os pensamentos que nós vamos criando dentro de nós, elas vão se transformar em forma de campo elétrico, uma forma de eletricidade. O que acontece? O que acontece é que existe uma comunicação entre o cérebro frontal e o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Ok? Porque por isso é que quando nós pensamos em alguma coisa, nós normalmente conseguimos sentir o que nós estamos a pensar. Porque existe uma comunicação entre o cérebro que pensa e o cérebro que sente. A questão é que o nosso cérebro límbico, responsável pelas emoções, ele é um cérebro que funciona sobre ondas magnéticas e não ondas elétricas. No entanto, quando nós pensamos
e automaticamente sentimos, essa ligação que vai haver entre o pensamento e as emoções vai formar um campo eletromagnético. Ok? Vai formar um campo eletromagnético, que é exatamente a ligação do quê? Do pensamento e as emoções. Então, quando esse campo eletromagnético é criado, automaticamente nós passamos a quê? A pegar nos pensamentos. O nosso pensamento se torna uma experiência no nosso corpo. E quando os nossos pensamentos se tornam experiência, nós comunicamos diretamente ao subconsciente de que aquilo que nós estamos pensando já se concretizou. Por quê? Porque o subconsciente, ele é o cérebro que torna tudo possível. Ele é o cérebro que faz com que os teus pensamentos possam se tornar manifesto à tua volta. Por quê? Porque a energia que ele emite para o campus é a energia eletromagnética. E quando ele recebe a informação em forma de experiência, né, em uma energia vibracional eletromagnética, ela recebe essa informação e ela percebe que se o corpo está sentindo esse pensamento, é porque esse pensamento já virou experiência. Porque nós só podemos sentir aquilo que nós já vivenciamos. No entanto, se o corpo está a sentir é porque já vivenciamos. E se já vivenciamos é uma experiência. No entanto, o nosso cerebelo emite umas ondas vibracionais eletromagnéticas no campo para que nós possamos atrair aquilo que nós estamos sentindo que está feito. Entende? Quando você pensa em um iPhone, por exemplo, um iPhone ou um carro, e você sente que já tens esse iPhone ou já tens esse carro, significa que os teus pensamentos entrou em sintonia com as tuas emoções. E essa sintonia criou um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético foi impresso ao teu cérebro do corpo, o teu subconsciente. E o subconsciente recebeu essa informação de que a experiência já foi feita. Ou seja, automaticamente o subconsciente recebeu a informação de que você tem um carro ou tem um iPhone. E quando ele verifica ao teu redor, vê que o carro não está lá. Então ela emite ondas eletromagnéticas no campus, que é a mesma energia que rege o universo e faz com que aquilo que você está sentindo como se já tivesse, chegue até você. Por quê? Poderia ser simplesmente os nossos pensamentos a fazer isso, só que o campo elétrico, né, a própria eletricidade em si, ele não é a energia de movimento, ele é energia estática. A eletricidade, ela paralisa o movimento, ela estabiliza o movimento. Já o magnetismo, ela tem uma característica de quê? De movimento translacional em um único sentido. Ou seja, o magnético ele só vai ou vem, nunca vai e vem. No entanto, quando você junta o magnético com o elétrico, cria um campo eletromagnético, que é o campo de repulsa. O que é repulsa? Repulsa é quando você sabe, aquelas brincadeiras de criança que você pega um elástico e você amarra alguma coisa nele. Você percebe que quando você lança, por exemplo, algo mais sólido que você amarrou no elástico, quando você lança aquilo, ele volta de novo. Ou mesmo quando você pega o elástico, você faz isso, né? Você estica isso e larga, porque ela tem a elasticidade, ele vai e vem. O campo eletromagnético tem essa característica. Ela tem essa característica de quê? De se propagar no espaço e voltar ao mesmo tempo. Ele faz esse movimento de ondas vai e vem. Por isso é que ele atrai aquilo que nós pensamos. Quando você pensa, sente e pensa, sente e pensa, você está comunicando ao teu corpo, ao teu subconsciente, que o que você está pensando já se tornou realidade. Por quê? Porque você sente isso, você sente a gratidão de ter aquilo. E o nosso subconsciente, ele é o escravo, ele é o cérebro do corpo. O corpo é o escravo do subconsciente. No entanto, o corpo serve como sinalizador ao subconsciente para perceber aquilo que você é, tem ou possui, aquilo que você quer. No entanto, a forma de manipular o subconsciente é você ter a capacidade de sentir alguma coisa como se ela já estivesse realizada. E quando você conseguir sentir que alguma coisa
já está feito. A gratidão de ter aquilo. O subconsciente percebe que ele foi o incompetente porque era já para ter aquilo nas tuas mãos. No entanto, ele faz com que a energia do universo, a energia, o campo eletromagnético se expande de tal forma que traga aquilo de imediato para você. Okay? Não sei se eu consegui explicar isso de uma forma mais simples, né? Mas eu acho que deu para compreender. E se não, por favor, deixa aí os comentários e eu estarei, né, fazendo aqui mais algum vídeo ou estarei explicando para você que perguntar de forma particular. No entanto, o que acontece? Existe uma comunicação triuna no cérebro e ela parte do cérebro pensante, no lobo frontal, e passa para o cérebro límbico, que é o emocional, e só assim é que chega até o subconsciente, que é o cérebro do corpo. A melhor forma de se comunicar com o subconsciente é você usar o teu corpo, porque o corpo está conectado com o subconsciente diretamente. Não existe barreira entre o corpo e o subconsciente. E o subconsciente só pode ser comunicado a partir das emoções. Por isso é que quando você só pensa e não sente nada, você não está comunicando nada para ele. Então, a forma como você vai sentir ao pensamento que você tem é que vai determinar os resultados que você vai possuir. Ok? E essa é a forma científica que eu queria trazer para vocês. Não sei se ficou claro de verdade, mas essa é a forma científica que eu queria trazer para vocês de como isso realmente funciona. Porque há pessoas que trazem isso à realidade e, no entanto, isso é algo espiritual. Eu percebo que isso é muito espiritual porque o nosso subconsciente ele não foi feito com qualquer matéria. O nosso subconsciente ele aponta para uma matéria divina. Porque as leis que regem o subconsciente são as leis da vida, a lei do amor, do amor incondicional, da paz, da harmonia, da gratidão. Ele é a criança interior que nós muito ouvimos falar. Nela não existe maldade, não existe certo errado, ela simplesmente é. E segundo a própria neurociência, né, o nosso subconsciente é o cérebro que fez o nosso corpo. Por isso é que é possível as pessoas se curarem, por exemplo, de alguma coisa. Há pessoas que se curam do câncer, as pessoas que se curam de uma fratura, de um acidente. Por quê? Porque elas entenderam que o nosso subconsciente, ela tem o princípio da vida, o princípio da criação, e foi ela que fez o nosso corpo. No entanto, quando você consegue mentalizar aquilo que você quer melhorar no teu corpo e sentir como se já tivesse melhorado, como se já tivesse feito, o subconsciente entende então que aquilo é uma experiência, ou seja, você já viveu aquilo. Então ele trata de resolver aquilo que você está sentindo. Se tens algum ferimento, alguma doença e você sente que já está curado, então o subconsciente vai e resolve curar você, porque você já viveu a experiência. A questão é anteceder o acontecimento pelo sentimento antes que ele aconteça. E, no entanto, o subconsciente trará de quê? De realizar isso. Como o nosso cérebro, o subconsciente está conectado com o corpo? Tipo, a ciência, a própria neurobiologia diz que a entrada central do subconsciente ela está localizada por trás do nosso fígado. Ou seja, os nervos todos, os nervos todos, né, do subconsciente estão conectados ao nosso corpo. Ele é que rege, ele é que é responsável pela microinteligência que existe no nosso corpo. Tipo, a velocidade da comunicação no nosso corpo é muito mais rápido que a luz. Isso é só para você ver o quanto a própria mente, o subconsciente tem poder. E pronto, eu acho que eu vos fiz perceber um pouco sobre o que é isso e é exatamente isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Espero que tenham compreendido, espero que tenha ajudado vocês e, por favor, como eu tenho dito, qualquer coisa, né, que vocês não tenham compreendido, deixem nos comentários qualquer sugestões e eu estarei respondendo vocês. Obrigado e tenham um bom dia.